Era um dia normal e ensolarado no campo alemão. O nobre barão Munchausen estava cavalgando em direção a uma cidade a quilômetros de distância. À sua frente, havia um longo e sinuoso caminho. Ao seu lado, havia um grande pântano, uma extensão de terreno pantanoso e lamacento. Enquanto o barão olhava para cima, desfrutando tranquilamente da vista com o sol em seu rosto, de repente, seu cavalo deu um solavanco. Quando o barão olhou para baixo para ver o que estava errado, viu um texugo correndo na direção oposta e seu cavalo desviando do caminho, direto para o pântano. Com vários passos, o cavalo chegou a uma boa distância na água antes que suas pernas começassem a afundar e ficassem presas na lama. As pernas do barão se encaixaram ao lado do corpo do cavalo, também ficando presas. Desesperadamente, o barão olhou ao redor. Ele estava a muitos quilômetros de qualquer pessoa e a muitos metros da borda do pântano. Não havia galhos de árvores, rochas, troncos ou solo sólido para ficar de pé. O cavalo se debatia e gritava. O barão o acariciou, acalmando-o brevemente. Por vários minutos, o barão tentou desalojar suas pernas, mas não conseguiu. Então, totalmente desesperado, o barão estendeu a mão e agarrou seus próprios cabelos e, com toda a sua força, puxou para cima. Lentamente, o barão e o cavalo emergiram da lama e voltaram em segurança para a beira do pântano. É claro que isso nunca aconteceu. Mas a história do barão Munchausen serve como uma metáfora e referência para um experimento filosófico incrivelmente significativo e perturbador, conhecido como o Trilema de Munchausen. Criado pelo filósofo alemão Hans Albert em 1968 e nomeado após essa história. De acordo com o trilema, o que pensamos que sabemos, o que consideramos verdadeiro, é impossível de provar. Como o barão, estamos apenas nos puxando pelos próprios cabelos para escapar da lama e da incerteza, sem um solo sólido para ficar de pé. Antes de nos aprofundarmos mais no trilema de Munchausen, há outra pergunta, ou perguntas, que é útil fazer primeiro. Primeiro, o que sabemos? E como sabemos? Em seu livro Teoria do Conhecimento, o filósofo americano Roderick Chisholm usa essas perguntas para revelar o problema que enfrentamos no campo do conhecimento, conhecido como o problema do critério. Para evitar confusão aqui, podemos considerar algo como conhecimento, se for uma crença justificada e verdadeira. No entanto, para chegar a esse tipo de conhecimento, devemos ser capazes de responder a pelo menos uma dessas duas perguntas: o que sabemos e como sabemos. Responder a uma permite que respondamos à outra, e ao responder a ambas, podemos definir, separar e chegar a crenças justificadas e verdadeiras, ou conhecimento. Ao responder à primeira pergunta, onde já sabemos que algo é verdadeiro, temos um caso particular de conhecimento do qual podemos determinar um método, ou critério, para discernir crenças verdadeiras das falsas e, em seguida, usar esse método para determinar outras crenças verdadeiras. Ou, ao responder à segunda pergunta primeiro, onde sabemos como sabemos que algo é verdadeiro, já temos um método ou critério para determinar crenças verdadeiras das falsas que podemos usar e continuar usando. O problema e o tipo de paradoxo que encontramos aqui, no entanto, é que só podemos encontrar uma resposta para uma pergunta por meio da outra. Como podemos saber o que sabemos sem um método ou critério para saber primeiro? Mas como podemos ter um método de saber sem saber nada primeiro? Em outras palavras, não podemos responder à primeira pergunta sem antes responder à segunda, mas não podemos responder à segunda sem antes responder à primeira. Estamos presos em um loop. Agora, nos encontramos na lama, no pântano do trilema de Munchausen, tentando nos puxar pelos cabelos para defender o que sabemos, ou pensamos que sabemos. Segundo, podemos provar que algo é fundamentalmente verdadeiro? O trilema de Munchausen demonstra que existem apenas 3 maneiras de justificar algo como verdadeiro, e nenhuma delas o faz de maneira suficiente. A primeira maneira: alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira com outra proposição que requer que a proposição original já seja verdadeira. Isso é conhecido como raciocínio circular. Por exemplo, alguém pode afirmar que Deus existe. Outra pessoa pode então perguntar: como você sabe? A primeira pessoa então diz: porque a Bíblia diz assim. O outro então pergunta: por que deveríamos acreditar na Bíblia?
A primeira pessoa diz, porque é a obra divina de Deus. O problema aqui, é claro, é que a proposição usada para justificar a proposição original como verdadeira pressupõe que a proposição original já é verdadeira, ou simplesmente reformula a proposição original em termos diferentes. Isso é apenas afirmar algo como verdadeiro. Não está justificando ou provando nada. A segunda maneira, alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira com outra proposição que não depende, ou é uma reformulação da proposição original. Mas essa nova proposição requer nova justificação. E então a nova justificação faz o mesmo. E assim por diante até o infinito. Isso é conhecido como regresso infinito. Por exemplo, alguém pode perguntar, por que a Terra existe? Outra pessoa responde, porque a gravidade puxou uma nuvem giratória de gás e poeira para formar um planeta. O problema aqui, no entanto, é para onde isso leva. Para usar essa proposição como justificação, ela também precisa ser justificada. E então, a próxima justificação, e a próxima, ad infinitum. Por que a Terra existe? Porque uma nuvem giratória de gás e poeira se agrupou. Por que o gás e a poeira existiam? Essa exigência contínua de justificação continuaria em todas as direções até o infinito, ou para o raciocínio circular. O gás e a poeira começaram a existir por causa do Big Bang. Por que o Big Bang criou gás e poeira? Porque causou a existência de matéria e a expansão do universo. Porque a matéria veio a existir e o universo expandiu. Porque o Big Bang ocorreu. A proposição inicial não pode ser justificada como verdadeira, se não houver uma verdade conclusiva ou fundamental, um ponto de parada ou início, presente na série de proposições subsequentes usadas para justificá-la. A última maneira, alguém tenta justificar uma proposição como verdadeira, simplesmente afirmando-a como verdadeira, sem sujeitá-la a mais justificação ou prova. Por exemplo, alguém pode dizer que um carro é objetivamente vermelho. Outra pessoa pode então perguntar, como você sabe? Porque eu posso ver o vermelho. Neste caso, uma premissa é simplesmente assumida como verdadeira, ou seja, a percepção de alguém do vermelho torna o vermelho do carro verdadeiro. Mas é claro, assumir que algo é verdadeiro, ou afirmar que algo é verdadeiro, não prova que nada é. Obviamente, o vermelho pode não existir fora da mente humana. A mente humana pode estar enganando o indivíduo. O indivíduo pode simplesmente estar errado, sem meios de mostrar ou provar que há uma objetividade no que está sendo percebido ou medido. Mesmo com ferramentas e dispositivos, a mente humana ainda é o ponto final para tudo, e não há como provar uma crença final sem pressuposição e dogma. No final ficamos com a justificação, seja por raciocínio circular, por regresso infinito, ou por afirmações ou pressuposições axiomáticas. Mas se a justificação por todas essas não for legítima, então a justificação não é possível. E se o conhecimento é justificado, crenças verdadeiras, então o conhecimento não é possível. Isso nos leva à nossa última pergunta e problema filosófico. Terceira, pode haver algum progresso filosófico? Se o conhecimento absoluto é impossível, como sabemos se estamos melhorando nosso conhecimento? Como sabemos se estamos adquirindo algum conhecimento novo? Qual é o ponto da filosofia se nunca podemos provar ou saber nada com certeza nesse domínio? O proeminente filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein levou essa pergunta muito a sério. Wittgenstein acreditava que a filosofia, no sentido tradicional, é fútil. Para ele, não há uma resposta ou solução estruturada e lógica para a vida. E existem muito poucos, se não nenhum, problema genuinamente filosófico. E qualquer indivíduo que os busque, para respondê-los conclusivamente, é, como ele disse, como moscas presas em uma garrafa de vidro transparente, tentando escapar batendo contra o lado. Com relação ao seu objetivo na filosofia, Wittgenstein disse, mostrar à mosca o caminho para fora da garrafa de moscas. É claro, ironicamente, Wittgenstein, um filósofo, fez e respondeu a essas perguntas, duvidando do propósito e valor da filosofia por meio da filosofia. Talvez perguntar qual é o ponto da filosofia seja o tipo de pergunta que contém a resposta no simples ato de fazê-la. Talvez o propósito da filosofia seja menos sobre o progresso em direção a algum fim e mais sobre um processo de pesquisa e autoentendimento, sobre exame e exploração, sobre expressão e conexão, consigo mesmo,
com os outros com a natureza caótica, mas bela do mundo. O físico teórico Richard Feynman disse: "Posso conviver com a dúvida e a incerteza e com não saber. Acho muito mais interessante viver sem saber do que ter respostas que podem estar erradas." Se permitirmos que, à medida que progredimos, permaneçamos incertos, deixaremos oportunidades para alternativas. Não nos tornaremos entusiastas pela verdade, pelo conhecimento, pela verdade absoluta do dia, mas permaneceremos sempre incertos. Para progredir, é preciso deixar a porta para o desconhecido entreaberta. Às vezes, a filosofia é como ciência e matemática. Às vezes é como música. Às vezes você sai aprendendo algo sobre a natureza das coisas, ou acreditando que aprendeu. Às vezes, você sai apenas com a sensação de que faz parte da natureza das coisas, que você foi ouvido, compreendido. Que alguém por aí, que você provavelmente nunca conhecerá, separado por uma distância e tempo potencialmente imensos, está profundamente conectado a você em pensamento, em sensibilidade, que alguém o conhece bem. Talvez o progresso filosófico não dependa apenas de descobrir verdades, mas de ajudar na dura e árida realidade de que não há, pelo menos, nenhuma a qual temos acesso. Talvez todos estejamos presos na garrafa de moscas e ninguém está vindo nos libertar. Mas por meio de coisas como ciência e matemática, música e arte e filosofia, podemos aproveitar ao máximo nosso tempo juntos aqui, enquanto ainda estamos aqui. Obrigado por assistir.